Olá, alunos de Santana, vamos à nossa matemática A, tá certo? Vamos ver a aula 11 hoje, vamos trabalhar sobre inequações modulares. É uma aula bem curta, né? A gente já viu a parte das funções modulares e já viu a parte das equações modulares. Então a gente vai falar sobre as inequações modulares. E tem apenas dois tópicos que vocês precisam fazer sobre as inequações modulares. São dois detalhes para a resolução delas que vocês têm que aprender com bastante cuidado, que se aparecer numa prova, você tem que saber resolver então observando esses detalhes. Tudo bem? Seguinte, ó. Nas inequações modulares nós temos duas situações de análise. A primeira, se o módulo que envolve o x dentro do módulo, eu coloquei ali módulo de x, mas poderia ser módulo de 3x mais 2, módulo de 5x menos 7. Então, dentro do módulo, vai ter a tua incógnita. Um número multiplicando essa incógnita somado com outro valor ou subtraindo. Pode até ter um valor do segundo grau ali dentro, né? Que lembra uma equação do segundo grau, um x ao quadrado também. Mas a incógnita, invariavelmente, vai estar dentro do módulo, tá certo? E aí, quando você tem o valor que envolve o x, a incógnita dentro do módulo, e aparece aqui do lado o maior do que A, e o maior que o A, que eu digo aqui quando eu digo maior que A, pode ser aqui maior ou igual também, tá? Maior ou igual. Então, para resolver sem um módulo, você vai fazer que essa parte de dentro do módulo seja maior que esse valor de A ou menor que o seu oposto, menor que menos A. Então, sempre que uma inequação modular usa o sinal de maior, maior que um número, você tira o módulo e resolve duas inequações. Uma maior que o número, como a inequação tirando apenas um módulo, certo? E a outra, você colocando, em vez de maior, o sinal de menor, mas menor ao oposto do valor de A indicado. Então, por exemplo, se no lugar do A tivesse escrito 3, seria maior que 3 ou menor que menos 3. Se no lugar de A tivesse escrito 7, seria maior que 7 ou menor do que menos 7, que é o oposto. Tudo bem? Então, são essas duas análises que eu faço sempre que na inequação modular eu tiver o sinal de maior. Tá joia? Muito bem. Mas e se eu tiver o sinal de menor? Se for x menor do que um número, x menor que a. Então, podia ser também 2x menos 7 menor que 4. 2x menos 7 em módulo, né? 2x menos 7 em módulo menor que 4. Quando tem o sinal de menor, essa parte de dentro do módulo vai ficar ao mesmo tempo menor que o valor indicado, como eu coloco aqui, ó, x menos a, então menor que o valor indicado, ou ao mesmo tempo maior que o oposto, que é menos a. E a gente cria o que nós chamamos na matemática de inequação simultânea, tá certo? Você vai resolver ao mesmo tempo esse valor dentro do módulo, que envolve o x, tem que ser menor que o número e maior que o seu oposto. Como está colocado aqui, ó, x menor que a e, ao mesmo tempo, x maior que o menos a. Então, nós resolvemos o que nós chamamos na matemática de inequação simultânea. Então, são os dois casos de inequações modulares que podem aparecer para você. Se for maior ou igual ao número, x maior que esse número, ou x menor que o oposto desse número. Se for x menor, módulo de x menor que um número, aí você faz esse valor dentro do módulo menor que o valor indicado, menor que 2, 5, o número que está indicado ali, e ao mesmo tempo maior que o seu oposto. E aí a gente cria o que nós chamamos de inequação simultânea. Então são os dois casos que podem aparecer para vocês de inequações no vestibulares, inequações modulares, tá certo? Bom, vamos ver então dois exemplos para ilustrar bem essa situação que eu acabei. No primeiro exemplo, eu quero resolver a inequação módulo de 1 menos 3x menor que 5. Então repare que aqui é menor que 5. O que acontece quando é menor que o número? Você tem que fazer menor que esse número, tá certo? E ao mesmo tempo maior que o oposto desse número. Então ela vai colocar 1 menos 3x tirando o módulo, 1 menos 3x, menor que 5 e ao mesmo tempo maior que menos 5. Então você coloca o menos 3x no meio, coloca na ponta direita aqui o 5, que é o mesmo valor que estava indicado lá no começo do exercício, e ao mesmo tempo você coloca no outro lado maior que menos 5, que é o oposto do 5.
Tudo bem? Como é que eu resolvo uma inequação simultânea como essa? Olha, você vai pegar esse 1 e vai passar para os dois lados. Você vai passar um para a esquerda e vai passar esse 1 aqui também para a direita. Ele vai passar para os dois lados trocando de sinal. Então fica menos 1 para a esquerda e menos 1 para a direita. Como menos 5 com menos 1 dá menos 6 e 5 menos 1 dá 4, você vai ter menos 6 menor que menos 3x menor que 4. Então primeiro eu passei o número que estava sozinho para os dois lados ao mesmo tempo. Tá certo? Agora, repare que eu também vou passar o 3 para os dois lados ao mesmo tempo, só que eu vou manter o sinal negativo para o x no meio. Tá? Então eu vou passar o 3 dividindo aqui, ó, ele passa dividindo o menos 6 e passa dividindo o 4. Tá certo? Então fica menos 6 sobre 3, menor que menos x, menor que 4 sobre 3. Então o 3 também passou dividindo para os dois extremos. Tá certo? Para a direita e para a esquerda. É que menos 6 dividido por 3 dá menos 2, né? Então fica menos 2 menor que menos x, menor que 4 terços. Aí o 4 terços deixa indicado mesmo, porque não é uma solução exata. Bom, mas o x ficou negativo. Sempre que numa inequação o x final ali fica negativo, você deve multiplicar por menos 1. E multiplicar por menos 1 uma inequação do primeiro grau, do segundo grau, que seja, né? Você inverte todos os sinais, inclusive os sinais da desigualdade, tá certo? Então você vai ter assim, ó, 2 maior que x maior que menos 4 terços, tá certo? Multiplicar uma inequação por menos 1 altera todos os sinais, todas as incógnitas, todos os números mudam de sinais, e se for uma inequação, as inequações invertem-se os sinais, tá certo? Agora, vamos falar sério, não fica esquisito colocar assim 2 maior que x maior que menos 4 terços, porque se você conta sempre do número menor para o número maior numa reta real, então você tem que inverter esses lados. Eu tenho que passar o menos 4 terços para cá, ó, vou passar para cá, e o 2 eu vou passar para cá. Só que nesse caso, quando eu inverto eles de posição, a boquinha acompanha. Então se a boquinha estava assim, ó, ela vai virar para cá, tá certo? Então a boquinha vai acompanhar do sinal também. Você inverte todos os valores de lado, tá certo? Ó, e o que acontece? Você fica com menos 4 terços menor que x, menor que 2. Então a boquinha acompanha. Se você inverteu todos os lados de posição, a boquinha fica acompanhando o lado que estava. Né? Se a boquinha está aberta para o 2, ela continua aberta para o 2. Se a boquinha estava aberta para o x, ela continua aberta para o x. Tá certo? Aí sim fica correto. Ó. O x tem que ser um número ao mesmo tempo maior que o menos 4 terços e menor que o 2. Tá certo? Então essa é uma inequação que a gente resolve de forma simultânea, e a gente resolve de forma simultânea exclusivamente porque aqui é menor, ó. Por isso que a gente resolve de forma simultânea. Se fosse maior, você ia fazer 1 menos 3x maior que 5 e depois ia resolver outra 1 menos 3x menor que menos 5. Então, como o sinal aqui é de menor, você resolve de forma simultânea. Eu passo o 1 que está somando para os dois lados, subtraindo primeiro. Passo o 3 que está multiplicando para os dois lados, dividindo, tá certo? Aí eu multipliquei por menos 1 porque ficou menos x. Se fosse x dentro, ali no meio ia ficar assim, ia terminar o exercício dessa forma. Mas como era menos x, eu tive que multiplicar por menos 1. E aí inverteu todos os sinais. Só que na representação final, sempre é do menor para o maior. Por isso que eu coloquei o menos 4 terços na ponta esquerda e o 2 na ponta direita. Só que daí acompanha a boquinha para o lado certo. Eu não multipliquei por menos 1. Aí só acompanha a boquinha para o lado que ela já estava apontando no exercício inicial. Tudo bem? Então essa é uma situação de inequação modular quando você tem o sinal de menor. Tá joia? Bom, agora vamos ver uma situação quando o sinal é de maior. Tá? Letra B. Eu até coloquei uma como no segundo grau aqui. Ó. 1 menos x ao quadrado maior que 3. Então repare que agora o sinal aqui é de maior. Ó. Maior que 3. Tudo bem? E quando o sinal é maior que 3, o que acontece? Aí você tem que fazer duas inequações. Como assim? Você tem que fazer o seguinte, 1 menos x ao quadrado tem que ser maior que 3. Aqui, se eu multiplicar por menos 1, veja que eu já fiz direto, eu multipliquei por menos 1, troca todos os sinais. X ao quadrado, menos 1, né? O menos x ao quadrado virou mais x ao quadrado. O 1 virou menos 1 e o 3 virou menos 3. E inverti o sinal da desigualdade. Maior ficou menor, tá certo? Se eu passar o menos 3 para o primeiro membro, vai ficar positivo. 3 positivo. 3 com menos 1 é 2. Então, x ao quadrado mais 2 menor que 0. Beleza?
Bom, só que essa inequação do segundo grau, para achar as raízes, eu igualo a zero. E essa equação do segundo grau aqui, x ao quadrado igual a menos 2, não tem raiz. Porque não existe raiz quadrada de número negativo, né? Para isolar o x, eu tenho que tirar a raiz quadrada do segundo membro. X igual a raiz quadrada de menos 2. Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, nesse caso, o que acontece? Na reta real, já que não tem raízes, né? Você vai colocar a regrinha do má, mesmo sinal de A na reta inteira. E repare que o A é positivo, porque eu estou pegando para resolver esta inequação aqui, ó, tá? Eu estou pegando para resolver a inequação x ao quadrado mais 2 menor que zero. É essa que eu estou resolvendo. E nesse caso, então, ó, veja, o coeficiente do x ao quadrado é positivo. Má, mesmo sinal de A na reta inteira. Por isso eu coloquei esse monte de sinalzinho de mais ali em cima. Só que a inequação, ela quer o quê? Os valores menores do que zero, gente. E o valor menor que zero é um valor o quê? Negativo. E não tem negativo sobre a reta real. Então não tem cobrinha nessa reta real. O meu conjunto de solução, nesse caso, seria vazio desta parte. Ou seja, nenhuma solução existe para o caso do x ser 1 menos x ao quadrado seja um número maior que 3. Nesse caso, eu não tenho solução para esse pedaço. Tá? Bom, mas eu tenho que continuar resolvendo a equação. Como o sinal no começo era maior que 3, 1 menos x ao quadrado é maior que 3 ou menor que o seu oposto. Tá certo? Então, veja bem, ficou assim, 1 menos x ao quadrado maior que 3, resolvi essa parte, essa inequação do segundo grau que deu para mim, e nessa inequação do segundo grau, o que aconteceu? Eu não obtive resposta, tá certo? Porque deu uma inequação do segundo grau que não tem raízes, certo? Como é má, né? Mesmo sinal de A na reta inteira, e ele quer os menores do que zero, então não teria o que marcar. Se fosse os maiores que zero, a solução seria a reta toda. Então, nesse caso, eu não teria o que marcar. Mas eu faço a outra parte, 1 menos x ao quadrado menor que menos 3. Também, se eu multiplicar por menos 1 aqui, vai ficar x ao quadrado menos 1 maior que 3. E inverte todos os sinais também, tá? Inclusive da desigualdade, que era menor, passa a ser maior, tá? Bom, passando 3 para o primeiro membro, fica menos 3. Então, fica x ao quadrado menos 4 maior que zero. Igualando a zero, eu vou ter essa equação do segundo grau. X ao quadrado menos 4 igual a zero, que é bem fácil de resolver, né? Basta isolar o 4, x ao quadrado é igual a 4, aí tira a raiz quadrada de 4. Então, o x vai ser mais 2 ou menos 2. A gente costuma colocar mais ou menos 2, né? Mas seriam as duas raízes. X' igual a menos 2, x duas linhas igual a 2 ou 2 e menos 2, não importa qual a ordem, né? Só importa a ordem na hora de colocar na reta, né? Então, você tem que colocar primeiro o menos 2 e depois o 2, tá certo? Veja com bolinha aberta, tá certo? Porque não tem o igual embaixo, então a bolinha é aberta. Vamos usar a regrinha de sinal de uma cama? Uma cama, mesmo sinal de A, contrário de A, mesmo sinal de A. Então, mesmo de A, contrário de A, mesmo de A. O A é positivo. De novo, eu estou usando esta inequação aqui, ó. X ao quadrado menos 4 maior que zero. É essa que eu estou usando, tá certo? Então, nela, o A é positivo, o coeficiente do x ao quadrado. Mesmo de A, contrário de A e mesmo de A. Tudo bem? Muito bem. E aí, o que eu quero agora, gente? Agora eu quero a solução, né? Como ele está pedindo para a gente os valores que são maiores do que zero, e o valor maior que zero é o quê? O valor maior que zero é o valor positivo, tá certo? Então, eu vou querer marcar a cobrinha, ele tem sinal de mais. E onde é que tem sinal de mais? Antes do menos 2 e depois do 2. Então, a cobrinha vai aqui, ó. Antes do menos 2 e depois do 2, tá certo? Beleza? Então, a cobrinha vai à esquerda do menos 2 e à direita do 2, porque ele quer os positivos. A cobrinha vai onde tem sinal de mais. Ele está querendo os positivos. O maior que zero é positivo. Então, a solução serve para todos os valores que venham antes do 2 e todos os valores que sejam depois do 2. Agora, esquece esse mais, esse menos, esse mais, esse menos, que só serviu para orientar aonde que eu colocaria a cobrinha de maneira correta. Analise a questão da cobrinha e do menos 2. Se a cobrinha está para a esquerda do menos 2, ele quer os números menores que menos 2. Portanto, x menor que menos 2. Ou a cobrinha está à direita do 2. A direita do 2 são os valores maiores que 2. Então, ou x maior que 2. Essa seria a solução desse segundo espaço. Tá certo? Então, x pertence a R, tal que x seja menor que menos 2, ou x maior que 2. Essa é a solução do exercício para a segunda metade, porque a primeira metade ficou sem solução. Não teve solução.
Se tivesse uma solução na segunda metade, teria que analisá-la também. Mas só houve solução para a situação de 1 menos x ao quadrado ser um número menor que menos 3, que é uma das possibilidades. A outra possibilidade de ser maior que 3 não obteve solução real. Então a solução foi só esse intervalo que vai do menos 2 até o 2. Tudo bem? Bom, então vou passar uma orientação para vocês ali na apostila, no Classroom agora, para vocês fazerem alguns exercícios que estão nessa aula número 7 da Matemática A, que encerra todo o assunto que nós vimos de funções e inequações, tá certo? A partir da semana que vem, eu ter um outro assunto na Matemática A, a partir da aula 8. Vamos começar a ver de novo um outro assunto muito importante para o seu vestibular. Mas isso aqui encerra toda a parte de inequações e funções que a gente demorou até bastante tempo para revisar e estudar de novo. Tudo bem? Beleza? Então faça os exercícios, tá certo? E daqui uns 2, 3 dias eu coloco a resolução dos exercícios para vocês conferirem. Mas se vocês tiverem dúvidas em qualquer um dos exercícios, perguntem, pode perguntar o tempo todo. Senhor, resolve o 5, resolve o 7, resolvo para vocês de boa, para que você possa, então, estudando com mais força. Mas, gente, tem que assistir a aula, tem que fazer os exercícios, tá certo? Entrar na plataforma, registrar a presença. Vocês não podem esquecer que vocês também estão em aula, é um sistema diferente de aula, mas que você tem que registrar a presença, assistir a aula e fazer os exercícios também, tá certo? E perguntem, qualquer dúvida pode postar aí no Classroom, certo? Valeu, galera, até a próxima.